Vamos dar continuidade à nossa plataforma de treinamento da PR Treinamento, o treinamento da NR35, parte teórica. Módulo 2, aula 2. Vamos entender agora a análise preliminar de risco. O que é um risco? Vamos entender melhor isso aí, esse tal de risco. Então, o risco eu tenho que, primeiramente, para mim definir esse risco, eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que fazer o quebra-cabeça de verificar e olhar, analisar o que é preciso. Então, eu tenho que ter uma estratégia. Como que eu analiso o risco? Como que eu consigo ver se essa atividade tem risco ou não? Se eu olhar para uma atividade em altura, eu olho, a pessoa está acima de 2 metros, ela tem o risco da queda, então tem que criar uma estratégia para que essa pessoa não venha a cair, ela não venha a sofrer um acidente, que é a colocação do cinto de segurança, preso com talabarte. Aí eu faço o plano, que é esse plano. Então, para subir nessa atividade, para exercer esse trabalho, a pessoa precisa de estar com um cinto de segurança, com um capacete com jugular, e ele tem que estar no ponto de ancoragem ou na linha de vida provisória, que seria os processos. Então eu tenho que administrar esses processos, eu tenho que analisar e falar, bom, nós vamos ter um ponto de ancoragem naquele determinado ponto que é para executar determinada tarefa. Tem que ter assistência, né? A manutenção da empresa, ela vai ter que colocar este ponto de ancoragem. Muitas vezes ele vai se colocar em risco ainda para a colocação deste ponto de ancoragem. Mas a partir que determinou este ponto de ancoragem, o risco fica-se controlado. Eu tenho o controle da situação. Eu estou monitorando, eu estou controlando a atividade. A evolução das atividades. Conseguimos desenvolver os trabalhos de uma forma com garantia, sem envolver o colaborador em risco de acidente. E sempre, de todos os procedimentos, ele tem que ter, de tempos em tempos, uma revisão no protocolo, na análise de risco, se houve mudança, uma alteração para colocar no sistema, no procedimento. Tá? Então, o risco lá ele tem que ser medido, ele tem que ser calculado, tá? Para o colaborador não sofrer o acidente, para ele não ter um afastamento e não ser prejudicado, porque todos perdem, né? A empresa, o empresário, quando nós temos um afastamento de um colaborador, todos perdem. Perde o colaborador com o acidente e perde a empresa com a efetividade do trabalho ou a recolocação, às vezes financeiramente, indenizações. Então nós temos que pensar num conjunto. Tá aqui um fluxograma de um risco. Primeira coisa, eu tenho que identificar o perigo. Qual que é o perigo no trabalho em altura? Sempre no trabalho em altura, o maior risco é o risco de acidente, é o risco da queda. Estimar a frequência da ocorrência, quando ela pode ocorrer, a todo momento, ela está livre, né? Então eu só elimino isso aí com o cinto de segurança preso. Tenho que estimar a consequência. Se ele sofrer uma queda, o que ele pode acontecer com esse trabalhador? Ele pode quebrar uma perna, pode quebrar um braço, pode até vir um risco de morte. Quantificar ou qualificar os riscos. Que nós estamos falando de risco de queda. Então, a queda, dentro desse risco, a principal causa é a queda. Verifica se o risco é aceitável. É aceitável eu colocar um trabalhador estando em risco de queda? Não. Implementar medidas preventivas. Quais que são essas medidas preventivas? Cinto de segurança, capacete com jugular, pontos de ancoragem, linhas de vida. Aí, quando ele passa a ser um risco aceitável, que aí você determinou que para executar aquela atividade existe o risco de queda, mas está implementado o cinto de segurança, o talabarte, a linha de vida, aí sim, fazer a prestação de serviço. Tenho que preservar os sistemas e as medidas de controle. Isso que é o importante, isso que é a ideia do fluxograma de risco na atividade. Caso não, eu coloco as medidas preventivas. APR, análise preliminar de risco. A APR, análise preliminar de risco, é um estudo preliminar desenvolvido
originalmente no âmbito militar, com o intuito de identificar os riscos envolvidos no ambiente e na natureza das tarefas que serão realizadas. Atualmente empregada como uma importante ferramenta na gestão de segurança e meio ambiente para a prevenção dos acidentes de trabalho. A APR é obrigatória em todas as atividades a serem executadas, principalmente aquelas que contenham trabalho em altura ou em espaços confinados. Sua implementação tem por base a prévia identificação dos riscos, definindo então as medidas de controle. Desta forma, prevenindo acidentes e danos aos trabalhadores, meio ambiente e patrimônio da empresa. Então, vocês entenderam para que serve? Primeiramente, a análise de risco foi criada pelos militares para controlar, para efetuarem um controle das atividades, e aí foi adotado pelas empresas. Então, a empresa ela adota as análises de risco para prevenção do acidente de trabalho, para este trabalhador não se envolver e não estar em riscos em suas atividades. E quando a atividade tem o seu risco, as maiores, o trabalho em altura e o espaço confinado, efetua-se a implementação dos EPIs e dos EPCs que são destinados àquela atividade para a segurança do trabalhador, meio ambiente e patrimônio da empresa. O que é a PR? A análise preliminar de risco é um estudo elaborado previamente no ambiente de trabalho, verificando o passo a passo das atividades exercidas, com o intuito de identificar os possíveis riscos presentes no ambiente de trabalho. O SESMIT, Serviços Especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho, o pessoal da segurança do trabalho, caso a sua empresa tenha a segurança do trabalho, caso não tenha, devido ao enquadramento ao tamanho da sua empresa, não tenha um técnico dentro da sua empresa, você tem que procurar a equipe da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que acaba efetuando essa APR. A APR faz parte do conjunto de medidas de segurança que devem ser adotadas em todas as atividades realizadas no ambiente de trabalho. Os trabalhadores devem ser orientados sobre como utilizá-la e, diariamente, deve-se manter um registro dos trabalhadores que executarão as tarefas descritas na APR. Então, a empresa vai, efetua a APR, cria-se esse documento, todo mundo assina que está ciente dessa atividade e se faz a atividade sem colocar o trabalhador em risco. Etapas de uma PR. Para implementar uma PR, devem ser realizadas as seguintes etapas. Identificação, primeiramente, do local, a atividade a ser realizada. Trabalho em altura naquela máquina. Acima daquela máquina vai estar 2 metros de altura para se executar a atividade, então eu vou na frente daquela máquina e efetuo os riscos que existem para o trabalho. Listar os riscos presentes nas atividades e no local do trabalho. Qual que é o maior risco? A queda. Analisar qualitativamente os riscos. Na queda, o que vai ocorrer com a queda, quais são os pontos da queda, identificar as causas de vulnerabilidade, aonde que é o maior ponto crítico, aonde que eu vou executar a atividade, identificar os bens ou grupos expostos aos riscos no ambiente de trabalho, estimar as possíveis danos e consequências, o que uma queda traz, um afastamento ou até a mesma morte, elaborar e implementar medidas de controle coletivo e individual, é a utilização do EPI e do EPC. O que deve estar presente em uma PR? Ao elaborar uma PR, deve-se nome e função dos responsáveis pela aplicação da PR, nome da empresa, data da aplicação da análise, tarefa a ser executada, procedimentos realizados para a execução da tarefa, equipamentos utilizados para a execução da tarefa, riscos detalhados do trabalho que será executado, descrições das medidas de controle individuais e coletivas que serão necessárias para a realização da atividade, normas de segurança que devem ser adotadas, número de identificação da PR que deve ser alterado a cada revisão realizada na mesma, responsável pela elaboração da PR. Não há uma norma que define um responsável direto pela implementação da PR, sendo que qualquer funcionário que possua conhecimento na área de segurança do trabalho pode elaborar e implementar. Por isso que eu falei da CIPA.
o cipeiro, depois que ele faz o curso de 20 horas, que é o curso da NR5 da CIPA, ele passa a ter um conhecimento diferenciado sobre as normas de segurança do trabalho. Então, ele também é uma pessoa que tem o conhecimento na área de segurança. Porém, recomenda-se que o técnico ou engenheiro de segurança seja o responsável pela PR. Como eu coloquei, quando não tem o técnico, quando não tem o engenheiro, eu utilizo. Caso a empresa tenha o técnico ou o engenheiro, deixa para ele efetuar esta análise de risco. É necessário manter um registro da análise prévia de risco e de suas revisões para fins de fiscalização. Está aqui um exemplo, né, da análise preliminar de risco. Está aqui o nome da equipe, posto de trabalho, análise. Vai colocando tudo que pode ter. E vai fazendo, vai se anotando para a gente ter o entendimento do que precisa ser feito. Vocês dão uma pausa no vídeo para lerem, para vocês verificarem esta análise preliminar de risco, e também vou colocar essa análise preliminar de risco no anexo para vocês, para quem quiser imprimir este documento. Então eu tenho sempre, primeiramente, analisar, depois eu planejo a atividade, planejei como que eu vou fazer, vejo as minhas medidas de controle, o que eu preciso de controlar e faço a minha revisão. Deu tudo ok? Executo o trabalho. Então vamos finalizando a nossa aula, número 2 do módulo 2. E não esqueçam de colocar os comentários. Deixe aqui sua mensagem e após colocar a sua mensagem, clique no verde para comentar. Efetuou o comentário, veja se temos alguma avaliação, se nós temos alguma prova, alguma coisa, marque a aula como assistida e seguimos para a próxima aula desse módulo. Muito obrigado, até a próxima aula.